Eu vou utilizar a mesma metodologia de anteriormente, vou falar em português lento, mas não muito lento, que o nosso tempo é curto. Portanto, esse trabalho é sobre as aldeias e os aldeamentos indígenas no Rio de Janeiro, dos séculos XVI e XVII, e nós vamos debater um bocado esses dois conceitos que, a priori, poderiam parecer ser a mesma coisa, aldeias e aldeamentos, no entanto, são realidades muito diferentes, não é? Portanto, eu mostro aqui, para não ficarmos perdidos e nos localizarmos bem, eu mostro aqui um mapa para localizarmos no nosso canto embaixo, à direita, a Península Ibérica, e à esquerda, ao alto, a zona do sudeste do atual território brasileiro. E para termos uma ideia das distâncias, não é claro que aqui essa projeção não prioriza a distância atlântica, mas temos a noção que é quase dar a volta ao mundo, é muito longe, não é? E de modo que as trocas culturais que foram feitas geraram uma sociedade tendencialmente mestiça. Aqui mais um detalhe do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro tem um território bastante, sensivelmente, de metade de Portugal. É um estado relativamente pequeno dentro da escala brasileira. A área que eu vou mostrar hoje cinge-se apenas a área onde se implanta a cidade do Rio de Janeiro, que é a Baía de Guanabara. Vocês devem estar vendo aqui essa mãozinha, não é? É apenas essa área que incide essa atual apresentação. No entanto, o trabalho que eu tenho desenvolvido diz respeito a todo o povoamento do atual Estado, que, a grosso modo, era a área de influência europeia protagonizada pelo Rio de Janeiro. E por que eu optei por escolher a área da Baía de Guanabara como área para análise desses contextos arqueológicos ou dessa realidade? Por uma série de razões. Uma delas obviamente, é a centralidade que o Rio de Janeiro, desde o século XVI, passou a ter nos contatos entre comunidades indígenas, comunidades africanas e comunidades europeias, por um lado, e, por outro, por haver uma farta documentação, sobretudo cartográfica, que nos permite ter leituras da evolução do território a partir daquele espaço, a partir da Baía do Rio de Janeiro ou da Baía de Guanabara. Aqui nós temos uma vista do Google, né? Temos uma imagem de satélite, onde podemos ver aqui à nossa esquerda, portanto, o lado a este da Bahia, a atual cidade do Rio de Janeiro, e sua metrópole, que está em continuidade com outros municípios, não é? Do outro lado, nós temos uma outra cidade também bastante importante, que é a cidade de Niterói. É uma cidade que acaba servindo como um ponto de apoio fundamental para a conquista de todo o território da Baía de Guanabara, conforme vamos ver agora um pouco mais à frente. O Rio de Janeiro foi fundado em 1565, e se vocês se recordam da outra imagem, notam que a cidade expandiu-se tanto para sul quanto para norte. Aqui temos a zona inicial da cidade do Rio de Janeiro. Aliás, não é propriamente a zona inicial, porque o Rio de Janeiro foi fundado nessa pequena península, nessa pequena ponta. No entanto, não havia espaço para o crescimento urbano, de modo que ela foi transferida para essa zona mais interior da Bahia. Portanto, aqui é a povoação inicial do Rio de Janeiro. O centro da cidade seria no Morro do Castelo,
Eu não sei se dá para ver bem o nome da toponímia, não é? O Morro do Castelo já não existe, foi implodido, mas era a zona inicial da cidade do Rio de Janeiro. Aqui mais a norte, nós temos o primeiro proto-aldeamento desse território, que seria o aldeamento de Jebiracica, fundado pouco depois de 1565, ele é de 1568 e dura um ano, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ele. Portanto, aqui era a imagem, no século XVIII, da enorme cidade do Rio de Janeiro, uma cidade repleta de árvores e muito pouco alterada. Eu trouxe essa imagem precisamente para dar alguma ideia das problemáticas da arqueologia urbana que é feita na cidade. Nós temos uma série de construções que remetem ainda já ao século XVIII e XIX. A alteração urbana, a expansão urbana é relativamente recente, o que nos cria uma série de desafios relativamente à interpretação da paisagem e ao próprio acesso aos vestígios materiais, que muitas vezes se encontram destruídos. Portanto, eu não sei se consegue ver bem esse mapa. Esse mapa é um mapa do século XVIII, um mapa... a imagem não é tão boa quanto num sistema de informação geográfico. Esse mapa foi utilizado por mim para vetorização e georreferenciação dos sítios. A grosso modo, aliás, ele para um mapa do século XVIII, é um mapa bastante rigoroso. Temos toda a costa do lado este da Bahia, temos a entrada da Bahia e toda ela está representada, inclusive as pequenas ilhas que compõem toda a Baía de Guanabara. Também temos todo o lado oeste, com o centro da cidade aqui. O mapa é um mapa feito por José Fernandes Portugal. Sabe-se que é um mapa do século XVIII, mas não se tem muitas certezas sobre qual ano ele foi elaborado. Possivelmente foi elaborado já um pouco mais para o fim do século XVIII. Dado o rigor que tem na projeção. Mesmo com esse rigor todo desse período, nós notamos, ao comparar a área, as distâncias mais longas da Bahia, notamos uma diferença da ordem de centenas de metros. Nesse mapa, a Baía de Guanabara tem em torno de 120 metros a menos em sua maior extensão do que nas bases cartográficas atuais, o que denota um claro erro de projeção por conta de que hoje o aterro e o assoreamento da Bahia faz com que a distância real seja menor do que a distância do século XVIII. Por isso, é um outro dos desafios que nós temos quando lidamos com cartografia antiga. Mas a cartografia antiga tem algumas vantagens. Já? Também. A cartografia antiga tem uma série de vantagens. Uma delas, eu exponho aqui. Esse mapa é um mapa do início do século XIX, em que o centro da cidade já sofreu uma série de problemas e já sofreu uma série de alterações, nomeadamente. Se nós notarmos essa vetorização feita com base no mapa anterior, notamos toda uma série de rios, toda uma característica hidrográfica que aqui, no século XIX, já não se encontrava. Há uma impermeabilização sistemática do centro da cidade e de zonas importantes, não só para a agricultura, como zonas importantes em termos de navegação. O Porto do Rio de Janeiro, a zona portuária tradicional, é aqui nesse lado da costa, que aqui estaria representado de modo bastante diferente, sobretudo com a ausência do chamado Saco de São Francisco. Portanto, chegando às aldeias e aos aldeamentos, antes que acabe o tempo, essa imagem, que é uma imagem também já do início do século XX, denota bastante a diferença entre um e outro. As aldeias dizem respeito a comunidades de índios que são organizadas conforme sua própria cultura e que são controlados pelos próprios índios, ao passo que os aldeamentos dizem respeito a comunidades em que
os indígenas são tutelados por autoridades brancas, por autoridades europeias. Qual é o problema? Por que usar aldeamento e não usar missões? Porque os aldeamentos poderiam ser tutelados por privados, não necessariamente seriam tutelados por jesuítas ou por qualquer ordem religiosa. Inclusive, no território do Rio de Janeiro, temos pelo menos um exemplo de um aldeamento tutelado por um particular. No que concerne às aldeias, nós temos uma problemática no que diz respeito à identificação dessas aldeias. Não só por conta da escassez dos dados arqueológicos destruídos pela expansão urbana da cidade do Rio de Janeiro, como por uma discrepância entre a etnografia, a identidade indígena atual e a arqueologia. Por isso, há uma série de problemas a nível da denominação e do reconhecimento dessas identidades. Aqui nós temos um mapa feito por Nimue Daju, que é um dos grandes antropólogos do século XX, que conseguiu, a partir de vestígios documentais e etnográficos, fazer um mapa dos principais grupos indígenas que habitaram o litoral brasileiro. O problema que se coloca é que nem sempre essas identidades são as identidades que os índios tinham. Nem sempre esses nomes são os nomes que damos quando fazemos as análises da cultura material, nomeadamente da cerâmica. De destacar aqui aos tupinambás e os tamoios, ambos do grupo do tronco linguístico macro-tupi-guarani. Mais para norte, nós temos os... Aqui aparece como Uaitacás, que são os goitacás, que vão ter um papel bastante importante e que são os resistentes não só aos europeus, como também são resistentes face aos tupis, porque eles já estavam na costa há mais tempo e remetem a um tronco linguístico diferente, o tronco linguístico macro-G. No que diz respeito aos aldeamentos, nós temos a mistura de índios de diferentes culturas e que vão passar a falar uma mesma língua, que é a chamada língua geral, que é uma língua de base tupi, que foi adaptada pelos jesuítas para poder exercer controle e para poder fazer com que o processo da aculturação efetivamente fosse para frente. De forma rápida, a vetorização daquele mapa, o primeiro resultado é esse, em que nós temos todos os rios representados, ou pelo menos os rios como estavam naquela carta, e podemos ver aqui o centro do Rio de Janeiro, aquela pequena ponta onde se implanta o Rio de Janeiro, e os dois aldeamentos que existiam nessa zona, o aldeamento de São Lourenço e o aldeamento de São Barnabé. Os círculos são as aldeias indígenas, que algumas foram arqueologicamente encontradas, que é o caso aqui do aldeamento da Ilha do Gato, que é a atual Ilha do Governador, e alguns dos aldeamentos em volta algumas das aldeias existentes à volta do aldeamento de São Barnabé. Qual é a problemática que se coloca aqui? Notamos claras concentrações dos indígenas, todos remetem a aldeias do século XVI. Notamos uma ausência das aldeias em toda a zona ocupada pelos portugueses e também por toda a zona que a cidade vai se expandir primeiramente, que é a zona sul do atual Rio de Janeiro. Toda essa zona já se encontrava despovoada de índios, não só devido às guerras, como também devido à propagação das doenças. Inclusive, algumas propagações, no caso da Lagoa Rodrigo de Freitas, propagações feitas de forma propositada para genocídio das populações. De resto, nós notamos algumas concentrações, tanto a norte quanto a este. Igualmente, a concentração em São Barnabé diz respeito... São Lourenço e São Barnabé, ainda há igrejas e, portanto, há vestígios arqueológicos, diz respeito a estratégias de atração de indígenas, nomeadamente os descimentos, que são estratégias de buscas feitas por jesuítas ou por particulares aos sertões, visando
os descimentos das comunidades indígenas, as migrações em massa de comunidades indígenas que são convencidas a se cristianizar e a viver em outros lugares junto ou sob a tutoria das comunidades europeias, no caso, portuguesas. Aqui nessa figura eu mostro um bocado, nesse slide, que é o último, mostra um pouco o papel ou uma representação de como eram feitos os descimentos, no caso um padre que tenta convencer as comunidades indígenas a se deslocarem do seu local tradicional de habitação para junto dos portugueses. E aqui um outro exemplo de um banquete de antropofagia, canibalismo, não é? Feito pelos tupi-guaranis, e que vão, no fundo, motivar o que se chamava guerra justa, que sempre serviu como um pretexto para a escravização dos indígenas. Portanto, são duas facetas da política de aprovisionamento de mão de obra indígena. Por último, ficam aqui os resgates, que também têm bastante a ver com a prática da antropofagia e que é o salvamento daqueles que seriam comidos. Portanto, os portugueses, os franceses também, os europeus, pagavam aos índios em espécie, em produtos, e o indivíduo, em vez de ser devorado, ele era tornado escravo pelos portugueses. Talvez o destino não fosse muito melhor, tanto num caso quanto no outro. Aqui mais uma vista do mapa, com as fortificações e os aldeamentos. E obrigado.